noite a todos a mais esta palestra do Masters of the Royal Art, do nosso ciclo que já começámos faz em dezembro 2 anos. Hoje temos o gosto e o privilégio de estar aqui com a nossa amiga Ondina de Piedade Lopes Bento. Nasceu a 19 de fevereiro de 1954 em Tomar. É médica radiologista, artista plástica, tendo a sua busca pela beleza e justa proporção levado a estudar geometria sagrada durante 10 anos com o professor Luís Elié, fundador do Instituto Português de Conhecimento Tradicional. A sua dissertação de fim de curso foi sobre geometria sagrada e o templo e, atualmente, é grão-mestre geral do soberano santuário tradicional de Portugal, do rito antigo e primitivo de Mênfis, Misraim. Por isso ela hoje vai-nos falar, a convite do Masters of the Royal Art, de geometria e espaço sagrado. Pronto, a partir de agora passa a palavra à Ondina, se fazes favor, tomas a palavra e falas e partilhas a tua informação, está bem? Ok, portanto, partilho a tela a partir daqui. Muito boa noite a todos, muito obrigado por terem disponibilizado, ainda por cima no Dia dos Namorados. Eu, quando sugeri esta data de duas que o Arnaldo me deu a escolher, não me lembrei de todo que era este dia, mas realmente a geometria atrai gente para termos este número de pessoas num dia destes. Muito obrigada, Arnaldo, por me convidares para defender uma das minhas damas, uma dos setores em que eu adoro, que é exatamente a geometria, e neste caso a geometria sagrada, portanto a geometria usada num espaço sagrado. Vou partilhar a tela, vamos lá ver se corre bem. Olha, levanta só um bocadinho o som. Tu parece que estás muito ao fundo, se faz favor. Ok, eu não sei exatamente onde é que posso fazer uma tecla que sobes o som. Ok, não sei onde é que isto está, mas pronto, vamos ver. Pronto. Agora? Então, diz-me que o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante, portanto não consigo partilhar. Espera se consegues. Ok, vou tentar outra vez. Já conseguem ver? Sim, já está. Ok. Então vamos começar. Mais uma vez, boa noite. Portanto, a geometria sagrada, vou aqui só pôr este bocadinho mais para ali. Espero que agora me estejam a ouvir melhor. E vamos começar a nossa partilha sobre a geometria sagrada. Então, geometria, porque a geometria é a mensuração da Terra etimologicamente, é uma geometria euclidiana porque é sagrada. É sagrada porque é uma arte do traço. Ela foi construída a partir de vários saberes, desde o grego e através do grego, do Egito e da Pérsia, através dos árabes, sobretudo, que também recuperamos os elementos de Euclides, por exemplo, só recuperamos através de tradução árabe. Portanto, nas cruzadas vieram estes conhecimentos árabes, que por sua vez também tinham contactos com o saber da China e da Índia. Portanto, por outro lado, há aqui também um saber celta, que veio sobretudo após a vinda de São Columbano para a Europa, portanto, uma passagem da Grã-Bretanha para a Europa. Este conjunto de saberes foi organizado na chamada arte do traço, na altura das catedrais, da feitura das catedrais, porque foi preciso imensos obreiros, preparar imensos obreiros para aquele boom que houve, tanto na Europa como também na Grã-Bretanha,
de imensas construções. Então, houve foi na parte monástica, portanto, foram os monges que fizeram uma série de traçados, os chamados traçados reguladores, que vão facilitar a obreiros que não tinham esta especialização, este saber tão profundo, ter determinados traçados que a partir deles iam fazendo mais facilmente uma série de imagens, uma série de formas geométricas que foram aplicadas nos espaços sagrados. Isto, obviamente, é um tema enorme e eu resolvi desenvolver mais a escolha do centro, a escolha do sítio para fazer um espaço sagrado. O que é preciso para esse local ter características próprias para um templo ativo, para um templo que possa realmente interagir com o homem e fazer com que ele passe de um ritmo eletroencefalográfico de beta, que é o em que estamos agora, acho que ainda estamos todos acordados, daqui a bocado se calhar já alguns já estarão a dormir, já estarão noutro, mas de passar para um ritmo alfa, que é um ritmo do cérebro mais lento, que é o ritmo próprio da meditação e da capacidade de união ao divino, que é para isso que existe o espaço sagrado. Então, esta arte do traço acaba por ser uma arte para trabalhar harmonicamente o número, e reparem que eu ponho o número com letra grande, portanto não é o número valor literal, é o valor simbólico de cada número, porque não era qualquer número que era escolhido para os espaços sagrados, eram números privilegiados, já vamos ver porquê. A forma, a proporção, é fundamental a proporção, havia a noção de grelhas, que já vamos ver, e quer as colunas, quer os nichos para os santos, quer a proporção, os limites totais do espaço, não são aleatórios. Eles têm determinadas regras para poder fazer com que alterem, digamos, o espaço eletromagnético, que é o templo, para fazer uma melhor conjugação realmente, para fazer esta união do homem com o divino. E, obviamente, um ritmo, porque cada vez que entramos numa porta, portanto, saímos do profano para o sagrado, se virem, há um número de pedras por cima do arco da porta que indica imediatamente o alinhamento que vamos viver naquele templo. O mesmo se passa muitas vezes nos arcos triunfais. E as próprias colunas, portanto, a união céu-terra, não é, que é feita como se fosse uma árvore, também mantêm um ritmo, os intervalos das colunas dão um ritmo que, quando vamos deambulando pelo espaço sagrado, vamos assimilando a energia que esse espaço emana. Obviamente que no início é o caos, né? Toda a gente sabe, depois há o recorte, como diz Trias, o recorte temporal e o recorte espacial, e portanto aí já estamos no domínio da criação. O início, os espaços sagrados, portanto os espaços onde se realizava a hierofania, onde havia uma manifestação do sagrado, não havia, na parte mais primitiva, não havia intermediários. O sagrado não estava separado do profano no dia-a-dia, portanto, tudo era sagrado. Obviamente, que são formas muito orgânicas, sem contornos rígidos. A caverna, uma cova, uma clareira do bosque, ou o tolo já aí com construção humana, e ligados muitas vezes à fecundidade feminina, estes que eu referi, e os meninos ligados um bocadinho à fecundidade masculina. Quando o homem se torna sedentário, ele vai encerrar os deuses num espaço. E aí surge a noção de templo. E esse espaço pode ser, portanto, é delimitado. No início pode ser de madeira, pode ser de adobe, depois passa a ser de pedra e cal, e podem ser utilizadas
três formas básicas. O ad quadratum, e portanto é baseado no quadrado, como vamos ver, o ad triângulo, que é baseado no triângulo, e depois as plantas centralizadas, portanto baseadas no círculo, que eu chamo ad círculo. Este ad círculo é inventado por mim, porque havia o ad quadrado e o ad triângulo, portanto também poderia haver o ad círculo para a planta centralizada, em que há um círculo e que está compreendido também todos os polígonos regulares que se podem inscrever no círculo. Nós só aqui temos aqui o primeiro templo escrito na Bíblia, curiosamente, não o tabernáculo, nem é. Estou a perder hoje o meu auscultador. Já apanhou. Não sei porque isto hoje está muito, muito ativo. Já caiu 2 vezes. Não é nem o tabernáculo, nem o templo de Salomão. O primeiro templo descrito na Bíblia, logo nos Gênesis, é descrito por Jacó, após o seu sonho com a escada de Jacó, não é? Dos anjos a subirem e a descerem com Deus lá em cima. Ele, quando acorda, diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se e ergueu, portanto, levantou, tornou numa coluna a pedra onde ele tinha estado a dormir, onde se tinha deitado, ungiu-a com azeite, pô-la na vertical e chamou-lhe a primeira casa de Deus, portanto, muito, muito simples esta, e era no campo, não é? Não há aqui uma zona estabelecida para o espaço sagrado. Portanto, é uma ligação completamente pessoalizada e sem intermediários. Não há aqui uma classe sacerdotal, digamos. A arquitetura sagrada, como diz Rui Manadeira Cunha, é portadora de um simbolismo cosmogónico. Portanto, o templo tem que refletir, tem que espelhar o cosmos, obviamente a concepção do cosmos e da formação do cosmos vigente na altura, e que realmente traduz-se na utilização de figuras geométricas, medidas e números privilegiados. Portanto, não são quaisquer números, nem quaisquer medidas, nem quaisquer formas geométricas. Como dizia Mestre Eckhart, a terra não pode escapar ao céu. Deus engendra o seu filho em ti, quer queiras, quer não, quer estejas desperto ou a dormir. Deus faz a sua obra. Isto porquê? Porque realmente nós recebemos uma série de informações cósmicas, sobretudo em relação ao Sol, mas também a todas as radiações cósmicas. Vamos também receber influências da chamada energia telúrica, portanto, do espaço onde estamos assentos, na Terra, e temos que nos conhecer a nós próprios. Se nos conhecemos a nós próprios, acabamos por conhecer realmente a natureza e os deuses, como estava escrito no frontispício de Delfos e também no Egito, em Luxor. Então, temos as tais 3 níveis que eu acabei de escrever. Os franceses chamam a vouivre cósmica realmente este espelho, a este reflexo que o templo tem que ter do universo. O que está em baixo é como o que está em cima, portanto é semelhante, não é igual, não é? Uma vouivre terrestre, portanto uma energia terrestre, sobretudo baseada na água subterrânea e na parte magnética, obviamente, do campo magnético da Terra, que não é igual em todo lado, não é? Como sabem, ele tem um máximo à volta de 60 microteslas nos polos e depois vai diminuindo até ao Equador, mas depois tem variações pontuais. E é isso que nós vamos querer descobrir, sentir, para termos o centro de um espaço sagrado. E deve conter as medidas do homem. Nós vamos ver as medidas que eram utilizadas, sobretudo aqui as cinco medidas, aqui na do mestre ou dos iniciados, e elas começam pelo palmo. A medida, digamos, do meio
é o palmo, é a distância daqui a aqui. Portanto, um palmo, depois ao pequeno palmo, mas já vamos ver. Estas duas energias, a cósmica e a telúrica, digamos, têm uma rotação, uma no sentido dos ponteiros do relógio e outra no sentido contrário aos ponteiros do relógio. É isso que indicam as colunas salomónicas. Portanto, se nós aqui estamos a torcer para um lado e aqui para o outro, ficam estas colunas. Estas são do baldaquino de São Pedro, em Roma, mas existem estas figuras são muito frequentes no templo, portanto, no espaço sagrado. Eu trouxe esta imagem, que eu gosto muito dela, porque ela acaba por dar para eu explicar uma série de coisas. Temos um centro, que pode ser um ponto, aqui não é um ponto, mas pode ser um ponto. Isto, a história da geometria sagrada é sempre uma história de pontos e de relação de pontos, e depois de linhas e planos, obviamente, quando vamos juntando os pontos. Se nós tivermos aqui o incriado, o ponto que não tem dimensões, e o pusermos a mexer, e o pusermos em movimento, porque a manifestação, a materialização é sempre através do movimento. No Oriente, por exemplo, dizem a dança de Shakti, não é? Porque é preciso movimento para haver a materialização. Se este ponto que está aqui no centro começar a andar e começar a deslocar em todas as direções e à mesma velocidade, nós temos a criação do espaço que ele vai andar e vamos ter o tempo que ele leva a andar. E, portanto, tendo este recorte espaço-temporal, nós já estamos no mundo da materialização, portanto, da criação. E por isso é que muitas vezes nós dizemos um ponto com um círculo à volta é o símbolo do universo com o seu criador, não é? O ponto é o incriado, é a potência de tudo, mas que ainda não está manifestada. Quando ele se mexe e vai andando até formar um círculo, portanto, já temos um universo, digamos. Nós, para além deste ponto central, vamos ter dois eixos, o cardo, norte-sul, e o oeste-oeste, e aqui temos dois elementos fundamentais para o espaço sagrado, que é este vilã fogo-água, que dá o triângulo a apontar para cima, que é o triângulo de fogo, e o triângulo a apontar para baixo, que é o triângulo de água, que casados vão dar o hexagrama e que vamos ver já exemplos concretos utilizados nos espaços sagrados. O que é que temos aqui mais? Isto é um símbolo, representa uma cosmogonia. Nós temos aqui dois quadrados. Este que está assente na Terra, tem um lado assente na Terra, e por isso é chamado o quadrado-mãe em geometria sagrada. Este é formado pelas qualidades, portanto, porque tradicionalmente isto nasceram primeiras qualidades, ou seja, as temperaturas, o quente, o úmido, o frio e o seco, e depois nasceram então da conjugação delas, nasceram os elementos, portanto, o quente e seco é o fogo, o quente e úmido é o ar, e sucessivamente para os outros 4 elementos. E então temos a terra, o fogo, o ar e a água, que também estão nos vértices de outro quadrado. Um quadrado que está só assente na Terra num ponto, e é chamado o quadrado pai. É o quadrado que informa, portanto, enquanto o quadrado mãe vai dar a forma, e nós vamos ver que é no quadrado mãe que nós vamos criar grelhas para depois poder desenvolver a planta do templo sagrado, no triângulo pai é, digamos, o arquétipo, é a ideia perfeita que é espelhada depois para a matéria, que necessariamente é imperfeita. Se fosse uma visão gnóstica, dizia que estaríamos, que o Demiurgo, quando criou quer o homem, quer, portanto, a natureza, criou um bocado imperfeita, porque viu o reflexo num espelho de água que não estava calma, e portanto vai vendo assim umas coisas um bocado deturpadas, e portanto chegamos à materialidade imperfeita que temos.
Então, estes dois quadrados, não é? Chama-se, é um dos traçados reguladores mais importantes, aliás, é o mais importante, e que é usado para desenvolver a planta Ad quadratum. Isto existe tanto no Ocidente como depois já vamos ver alguns exemplos em outras religiões para verem que a simbologia acaba por ser muito semelhante. Temos aqui, mais uma vez, um conceito cosmogónico, portanto, temos aqui a terra, a água, o ar e o fogo, mas dispostos em tetráctis. Portanto, temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Isto dá 10. E isto para percebermos que um dos números mais sagrados e que se vão utilizar muito nos espaços sagrados é o 10 e é chamado o número terrestre, exatamente porque temos aqui os 4 elementos. Obviamente que a tetráquides é uma criação pitagórica e podemos ter, portanto, temos a luz de um lado, as trevas do outro, portanto, o ponto inicial, o tal ponto do meio do outro traçado anterior, aqui está no vértice do triângulo e depois o desenvolvimento, mas depois no fundo temos exatamente os 4 elementos da materialização. Esta imagem é uma imagem muito semelhante e vamos ver à frente uma de Hildegarda de Bingen, fixem essa para verem depois como é semelhante à da Hildegarda, que é uma santa espetacular, realmente. Hildegarda de Bingen, aconselho a lerem a sua história porque é incrível para uma mulher, ainda por cima naquela época, como é que ela conseguiu ter a influência que teve. E temos mais uma vez Deus como um ponto e depois o mundo arquetípico, portanto o tal quadrado, se tivéssemos aqui o resto com a pontinha a refletir o que está em cima como o que está em baixo, e depois as várias esferas, portanto aqui geocêntrica, não é? Com um conceito ainda geocêntrico. Depois com o ar, o éter, as estrelas fixas e depois o empírio, digamos, onde são os bem-aventurados. E temos aqui a imagem exatamente do tal triângulo de fogo, apontar para cima, o de água apontar para baixo. Estas são as cores habituais. Aliás, o triângulo mãe, o quadrado mãe, peço desculpa, costuma ser vermelho e o quadrado pai costuma ser azul. E depois, obviamente, com o cruzamento do triângulo de água, temos no cruzamento a 1/3, que é este tracinho aqui, temos o símbolo da terra, com o cruzamento de fogo, com este tracinho aqui, temos o ar. Só para percebermos como é tão importante o 6 e depois o 12 por exemplo, nas rosáceas das catedrais, porque o sol vai entrar por aqui, a luz vai entrar por aqui, o tal fogo desdobra-se em luz e calor. E, portanto, a luz é importantíssima, sobretudo nos espaços góticos, quando se consegue elevar muito mais a altura do templo e cravar janelas, depois que vão ser cobertas com vitrais lindíssimos, dado terem-se descoberto a ogiva e os contrafortes, portanto, que permitem janelas rasgadas, enquanto no românico isso não é possível, porque se rasgássemos muito o templo, porque o teto vai fazer uma pressão enorme nas paredes para as afastar e, portanto, elas têm que ter poucas aberturas e têm que ser muito grossas para não derrocarem. Exemplos concretos: Catedral de Bâle, Catedral de Burgos. Este é mais difícil ver, mas está aqui, como veem, o 6 no centro e depois o 12, e o 12 é o número do céu. E é o número do céu porquê? Porque obviamente tem as constelações e toda a simbologia realmente do 12. E aqui temos o 10 e o 12, portanto, 2 números já para fixar, importantíssimos nas proporções que vamos usar na construção. Temos a imagem de Hildegarda de Bingen e reparem, o pai
cá em cima, depois Cristo, portanto, Cristo como macrocosmos, está aqui os bracinhos e os pezinhos, está aqui uma chaga, e depois, neste macrocosmos, então, vamos encontrar o fogo, a água, com os peixinhos e tal, e aqui os ventos, o ar, e depois a terra, com o homem, digamos, de carne e osso, à semelhança do homem cósmico. E por isso é que eu digo que no espaço sagrado, o homem cósmico tem que estar inserido no espaço sagrado. Temos aqui uma imagem só para verem que não é só da religião cristã, esta ideia de inserir, portanto, na parte cristã, obviamente, que é Cristo, que é inserido no templo, mas o homem cósmico também, há esta ideia, isto é Luxor, é um templo egípcio, é um estudo de Schwaller de Lubix, que teve imenso tempo no Egito e teve imensos anos a trabalhar lá. E reparem que há aqui a tripartição geral dos templos, que é um espaço aberto, portanto, aqui o peristilo, isto é um corredor fechado. Depois temos o hipóstilo, que é uma sala de colunas, mas fechada. E depois temos, então, o Santo dos Santos, digamos, egípcio. Portanto, a zona do templo interno, onde só há acesso aos sacerdotes. E é interessante, porque aqui era o sítio em que estava a barca do Naus, a barca do Deus, o Luxor era do Deus Amon, como sabem, é um templo de Tebas, e depois havia Karnak e havia aquela áurea com as esfinges à volta, para onde havia uma procissão, não é, de Luxor até Karnak, e depois voltava outra vez nas festas do casamento, digamos, do Deus com a deusa, e que era feito até pelo faraó. Normalmente o casal faraónico estava presente e ficava encerrado num dos quartos, teoricamente para, portanto, ativar a sua fertilidade e, consequentemente, a fertilidade de todo o Egito. E aqui na boca, reparem que é pelo verbo, e vamos ver que depois é fundamental, digamos, a palavra de consagração do espaço sagrado. Aqui estava a barca do Deus, e a imagem do Deus estava aqui neste sítio, e ele coloca no terceiro olho, portanto, do homem. Temos aqui a barca e a zona onde estava a estátua do Deus. Na visão hindu, temos o Purusha, que é o tal homem cósmico, inserido, como veem, num quadrado, com os quatro elementos na mesma, e o tal éter, ou o tal dinamizador no centro, e a cabeça para o Nordeste. Nós fomos a pedra de fundação, como sabem, no Nordeste. E o próprio Admon Kadmon, em hebraico, também quando caiu, ele caiu com a cabeça para o leste. Portanto, há sempre o mesmo tipo de ideologia por trás da feitura destes espaços. Temos aqui várias catedrais com imagem, portanto, de Cristo, digamos, inserida dentro delas. A ábside, que é esta zona, às vezes é inclinada, não tem o mesmo eixo da nave, porque, como diz a Bíblia, Deus é Deus também, mas pronto, Cristo inclinou a cabeça e entregou o Espírito. E, portanto, isso pode acontecer por isso. Pode haver outra coisa, que é, nós vamos já ver o que é a orientação de um templo, e pode haver duas orientações do templo, ou estarem dedicados a dois santos, ou terem outras orientações ocultas numa orientação diferente da ábside. Isto é muito posterior, obviamente é do Cornélios Agripa, mas só para verem como porque a inserção do corpo do homem, quer no círculo, quer no quadrado,
aqui com o pentagrama, foram utilizadas no espaço sagrado, embora isto seja, digamos, foi compilado pelo Cornélio Agripa, portanto, 1651. Já é uma coisa posterior ao período que estamos a falar. E temos aqui a Vasta Purusha, portanto, para falarmos na tal história das grelhas. Temos o quadrado em que ele está inserido. Os hindus usam uma grelha até 32, portanto, até 32 quadradinhos daqui, de um lado e do outro. O mais usado para espaços sagrados é o 8x8 ou o 9x9, que é o que está aqui, e o 8x8, duas utilizações, tanto o I Ching e o tabuleiro de xadrez, que usa exatamente esta divisão, estas grelhas. Num espaço cristão, uma grelha de 2, temos o quadrado, o tal quadrado mãe, dividido em 4 quadradinhos iguais. Portanto, uma aplicação aqui do 4 e depois do 8, porque depois em cada quadradinho, como vemos, temos aqui o 8, porque o 8 acaba por resultar, o octógono, acaba por resultar exatamente da conjugação daqueles 2 quadrados iniciais. E, portanto, o octógono é fundamental e é muito usado nas plantas centralizadas, nomeadamente pelos templários. Uma construção, portanto, isto se nós pensarmos, digamos, num desenvolvimento de uma planta do espaço sagrado, não é? A construção daquele traço gerador é assim, portanto, a primeira coisa é definir o centro, e quando definimos o centro com o compasso, quando pomos o compasso no papel, nós vamos fazer um buraco no papel, e ao fazermos isso, nós estamos a unir o que está acima do papel, a unir o papel e a unir o que está abaixo do papel. Quando nós cravamos um bastão no chão para depois fazermos um traçado para desenvolver no espaço sagrado, nós estamos a fazer exatamente isto, estamos a fazer um axis mundi, estamos a fazer uma ligação céu-terra, e esse bastão tem que ter pelo menos 20 centímetros, que é o tamanho do palmo, como nós já vimos, do palmo do homem, enterrado dentro da terra, para fazer este alinhamento corretamente. Mais uma vez, cruz cardeal de Cumanos, este a oeste, norte-sul, Lucardo. Vamos depois construir estas pétalas, reparem, que nos permite traçar estas diagonais, estas duas diagonais aqui em Bordeaux. As diagonais são fundamentais. Se vocês fizerem, por exemplo, num metro articulado e fizerem um quadrado com metros, se medem isso, com aqueles metros antigos articulados, vocês vão puxar por uma ponta, por exemplo, tem o metro aqui agarrado, mas puxam por aquilo, ele transforma-se imediatamente num losango. Ele precisa de ter diagonais para ancorarem o quadrado, ao contrário do triângulo. O triângulo não precisa de ter nada a ancorá-lo, ele é estabilíssimo, é uma das formas geométricas mais estáveis, e daí todas as trindades, não é? Portanto, é sempre o 3, que é considerado o número do espírito, enquanto que o 4, que é mais desajeitado, é o número da matéria. E, portanto, o quadrado, o duplo quadrado, o triplo quadrado, ou uma série de retângulos, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, até a raiz de 9, são usadas como plantas de espaços sagrados. Temos aqui uma grelha de 4, reparem que este quadrado, que é o quadrado mãe, está dividido em 16 quadradinhos. Temos aqui uma grelha de 3, este amarelinho, que está a rodar dentro do outro, e isto é muito usado para desenvolver os espaços sagrados, que tem 9 quadradinhos. Vocês estão a pensar, bem, 9 e 16, 9 mais 16 igual a 25, então estamos no triângulo 3, 4, 5, um dos triângulos mais sagrados, que está relacionado com o teorema de Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa
Portanto, se o triângulo é 3, 4, 5 e é retângulo, nós temos 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16 e a hipotenusa é 5. A soma de 9 com 16 dá 25, cuja raiz quadrada é 5. Portanto, lá temos o nosso triângulo 3, 4, 5. Só um bocadinho o anterior, que me esqueci de dizer. Outra coisa que é fundamental para geometricamente fazer estas grelhas é esta dança de As. Vocês estão a ver aqui o alfa como alfa criador. Temos um aqui, temos outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esta zona aqui, a rosa-choque, é chamada a estrela dos companhões e é fundamental para se conseguir desenvolver estas grelhas e vamos ver para que é que elas servem. Temos aqui um exemplo concreto, uma grelha de 3. Temos um quadrado com 4 pilares no meio, desenvolvido, né? Se unirmos assim, nós ficamos com 9 quadradinhos, portanto temos uma grelha de 3 desenvolvida para colocar estas 4 colunas. Isto é um templo cristão? Não. Isto é a sinagoga de Tomar, que tem exatamente o mesmo princípio de fazer. Este é um templo cristão, exatamente com a mesma coisa. É Santa Maria da Lagoa, em Monsaraz, com 4 colunas a separar as 3 naves num espaço mais ou menos quadrado. Uma grelha de 7, esta já precisa de muito mais, tem aqui um quadrado filho, não vamos ver, mas portanto é só para vocês terem noção da complexidade que era preciso para desenvolver estes conceitos, para desenvolvermos uma catedral depois harmónica. E aqui temos um exemplo concreto, vimos ali uma grelha de 7 e se vocês contarem estes intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto foi feito um quadrado mãe, dividido numa grelha de 7 e depois foi inserida então a cruz grega no seu interior e estamos estamos a falar de um templo concreto, portanto vemos que é a planta de São Sebastião de Mantua, portanto, em que foi utilizada esta grelha para colocar as colunas no seu interior. Uma grelha de 10, esta é importante porque por ela, se passarmos um círculo por aqui, temos a quadratura do círculo de perimetria e se fizermos o mesmo com uma grelha de 4, temos a quadratura do círculo chamada de fogo, porque é a de área, o círculo e o quadrado com a mesma área. Como é que eles implementavam depois o espaço sagrado? Por exemplo, temos aqui uma grelha de 6 com uma de 5 a rodar dentro dela e a de 5 está alinhada com o espaço. Escolheram este traçado para colocarem a planta do seu espaço. Quantas grelhas é que eram usadas pelos fazedores de catedrais? Imaginem só, 47. E hoje não há dúvida que tenho o meu auscultador está completamente vivo, já caiu 3 vezes. Havia grelhas até 47, portanto 47 vezes 47 quadradinhos. E eles diziam, além disso não podia ser porque já era fora da Terra. E porquê? Devido à razão entre a velocidade da luz e o raio da Terra, que é 47 Hz. Portanto, agora, eles tinham que ter um conhecimento incrível. Isto da geometria não é só a mensuração da Terra, é a compreensão da Terra e é jogar com uma série de dados que eles conheciam, quer da distância da Terra ao Sol, quer uma série de proporções que eles usavam depois para tornar aquele espaço harmónico, quer com o universo, portanto, com o que está em cima, com o Sol e as constelações, e quer com o que está em baixo, com a energia que vem da Terra, com a energia telúrica. Então, o templo é, obviamente, um facilitador do encontro do homem com Deus. É um livro de pedra, portanto, estes tinham a pessoa comum não sabia ler. Como sabem, os cristãos proibiam de ler a Bíblia,
aos aos protestantes, portanto, facilitavam e, digamos, que faziam com que as pessoas lessem a Bíblia e, portanto, isso foi uma boa ferramenta também para as pessoas do Norte, onde se espalhou mais o protestantismo. Os católicos não podiam ler a Bíblia, dependiam da interpretação da classe sacerdotal. E hoje nós, quando olhamos para estes passos, é um livro fechado para nós, porque esquecemos, não sabemos qual era o cânon, qual era a tradição que existia naquela altura. Luís Charpentier, no Enigma da Catedral de Chartres, diz uma coisa muito, muito interessante. Diz: na origem da catedral está o lugar que é um dom da terra. E realmente aquele centro que é escolhido consoante a energia telúrica que existe naquele lugar. Logo vêm os homens. O primeiro é um inspirado de Deus. Portanto, é a classe sacerdotal que vai determinar o centro, que vai determinar onde é que fica o altar. E então há uma língua sagrada, portanto lá está o verbo com o homem cósmico exatamente a coincidir com a barca no templo de Luxor que vimos atrás. Este verbo digamos, determinado pela classe sacerdotal. Mas depois vem alguém da geometria sagrada que diz: sim, senhor, este templo é dedicado a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, o templo, digamos, o quadrado, um quadrado simples é o quadrado pai, mas na Terra nós usamos o duplo quadrado porque considera-se que a Terra é imperfeita, portanto não é o quadrado perfeito. O quadrado perfeito vai ser usado sim para Jerusalém Celeste, portanto, que é um cubo perfeito. Essa já é, digamos, a Terra espiritualizada. Então ele vai reconhecer, por exemplo, em Chartres a proporção é sempre de 1:2. Porque é dedicada à Nossa Senhora. Portanto, é esta a maneira de pensar destes fazedores de construção. Pois, obviamente, que vem o mestre de obra, que vai fazer a planificação com a sua capacidade de criação e que vai transformar esse número, que é chamado o número de fundação, numa série de proporções para criar a planta do espaço. Então, o que é preciso? É preciso primeiro escolher o centro, depois escolher uma orientação para o espaço e depois criar os limites. Nesses limites, eu resolvi seguir Georges Jouvin, é um arquiteto francês que estudou imenso estes templos desta altura e chegou à conclusão, portanto, dividiu os limites, digamos, entre a aritmetologia dimensional, e são os tais números privilegiados, e as medidas que é preciso depois utilizar para fazer as tais proporções e as tais formas geométricas, e a aritmologia estrutural com as formas geométricas, com o tal lado quadrado, lado triângulo e lado círculo. Escolha do centro. Portanto, esta escolha era sempre feita pela classe sacerdotal, quer fosse no Egito, quer fosse com os romanos, quer seja na religião cristã. E está ligada aqui. Vamos ver o curso do Sol, o quadrilátero solsticial, que já vamos ver à frente, é fundamental para que aquele espaço esteja harmónico com a energia cósmica daquele lugar. Da Lua, das estrelas, obviamente, no Egito havia muito a orientação sideral para as estrelas, como sabemos. A água subterrânea é fundamental, já vamos ver porquê. Os ventos dominantes, o tipo de solo, sobretudo as falhas tectónicas e zonas de fratura, digamos, de transição de tipos de solos diferentes, porque dá uma energia telúrica completamente diferente, muito mais ativa. A existência, obviamente, de materiais para a obra e a possibilidade do transporte dos mesmos para o local, não é? Tinham que ser práticos, serem pontos tanto de alta energia, que é a cósmica, ligada ao Sol e à parte da esfera celeste, como telúrica, da parte da Terra, propriamente dita, como, por exemplo, a pré-existência de lugares sagrados. E vamos ver um exemplo já a seguir.
escolha de centro, já dissemos isto, portanto, quer seja na montanha, quer seja no vale, quer seja uma iniciação da montanha ou uma iniciação do vale, os beneditinos gostavam muito de fazer os seus templos no alto da montanha. Os cistercienses, como sabem, eram muito práticos e tinham uma agricultura muito, muito forte e, portanto, gostavam de estar perto do rio e, portanto, usavam os vales. Vemos o Monte Kailash, portanto, com uma série de montes, como vimos ali, que são sagrados, que são conhecidos das várias religiões. Alcobaça, com o Alcoa e o Baça, portanto, estar exatamente no meio, portanto, cisterciense. Mais uma vez, cisterciense, o mosteiro de Santa Maria de Cós, que era feminino, com o rio aqui, muitas vezes tem infiltrações e até tem tido inundações, está tão perto do rio. Então, escolha de centro, o Bilã, Sol, água. O Sol com as redes eletromagnéticas que são decorrentes da interação do magnetismo da Terra e do espectro eletromagnético com que somos bombardeados da parte cósmica. Quadrilátero solsticial. Portanto, eu disse-vos que eles utilizavam muito o quadrilátero solsticial. O que é o quadrilátero solsticial? Vamos ver então o que é. Temos o centro, mais uma vez, os limites, a cruz cardeal de Cumanos e Cardo. Isto é sempre fundamental. E vamos ter o mestre de obras, vai cravar o seu bastão no centro da obra, no centro escolhido pelos sacerdotes, vai estar lá pelo menos 2 anos só a estudar o que é que se passa naquele sítio, para depois desenvolver o seu trabalho, e ele vai, portanto, já tem o círculo e a cruz cardeal, põe o seu bastão aqui, porque é ele que assegura ao centro, é o mestre de obras, após o sacerdote escolher o centro, o mestre de obras é que assegura ao centro, e é ele sempre que tem, pela sua vara, que se vão pôr as medidas de todo o espaço sagrado. Porquê? Porque a proporção é fundamental. Não é só o número absoluto, que também é importante, mas a proporção entre os espaços, porque é isso que vai dar a harmonia. E então, mesmo que a vara dele não tenha algum erro, não seja exatamente o pé que era para ser usado naquele lugar, ou o côvado que seria para usar naquele lugar, se usar sempre a mesma bitola, a proporção está certa e, portanto, a harmonia do espaço está assegurada. Portanto, ele ficava aqui, pedia um ajudante com outra vara que se colocasse no dia do solstício de verão, quando nascia o sol, e ele dizia mais para a esquerda, mais para a direita, quando aparecia o sol, e o ajudante cravava outro bastão na circunferência já descrita. No equinócio, quer de março, quer de setembro, fazia a mesma coisa, porque aí coincide, não é? Nasce o sol aqui e vai-se pôr aqui nos equinócios e, portanto, o dia é igual à noite, como sabemos. Quando no solstício de verão o sol vai nascer aqui, vai dar a volta pelo sul e vai-se pôr aqui. Portanto, o dia é muito maior do que a noite. No norte o sol nunca passa. No solstício de inverno, o que é que acontece? Ele vai nascer aqui, portanto, mais uma vez, o mestre de obra vai olhar e quando vê o sol a nascer, crava aí o bastão e vai andar até aqui, vai-se pôr deste lado. Portanto, aqui o dia é muito pequenino e a noite é muito maior. Isto vão criar aqui, estão a ver estas 3 sombras, que com esta, vocês estão a ver o que é isto. Isto é a pata do ganso. Lembram-se da pata do ganso celta, não é? São estes ângulos que estão aqui marcados que vão determinar a existência deste quadrilátero. Se nós juntarmos estes 4 pontos, nós temos um quadrilátero. É isto que é chamado o quadrilátero solsticial. Como é que eles os aplicavam? Temos aqui, por exemplo, Santo André de Bagué, em que agora o templo é deste tamanho, foi ampliado. O templo inicial era só este, só com uma ábside simples, e era exatamente a proporção do quadrilátero solsticial.
Portanto, este canto era do nascer do sol no solstício de verão, ali o pôr do sol no solstício de verão, aqui o nascer do sol no solstício de inverno e o pôr do sol no solstício de inverno. Portanto, aqui há uma translação direta, portanto, do quadrilátero solsticial aplicado nos limites máximos do tempo. Mas vamos ver outras aplicações. Aqui em Amiens, em França, eles utilizaram a diagonal. Reparem que o tempo é isto. E este é o quadrilátero solsticial do lugar, e eles orientaram o tempo para o nascer do sol no solstício de inverno e o pôr do sol no solstício de verão. Portanto, utilizaram uma daquelas diagonais. Ou então na fachada, este é mais um exemplo de uma cripta, também com o quadrilátero solsticial. Aqui o quadrilátero solsticial usado na elevação, portanto, na verticalização. E, portanto, este é o quadrilátero solsticial deste lugar. O Sol, mais uma vez, portanto, a energia cósmica, portanto, do Sol e do resto da radiação que nós sofremos. Nós sofremos este espectro eletromagnético inteiro, portanto, radiação cósmica, portanto, quando eu digo voíver cósmica, voíver terrestre ou telúrica, não estou a falar de energias imaginárias, que não se possam medir, que não se possam palpar, são energias físicas. Atenção, não é? É uma energia, a energia solar é uma energia, tem mesmo esse nome, não é? Mas não é uma coisa muito esotérica. Eles baseavam isto em coisas práticas, completamente físicas, não é? Embora tivessem todo um conceito teórico por trás, têm todo um conceito de cosmogonia por trás, não é? Como já vimos, foi por onde comecei. No espectro eletromagnético nós temos o espectro da luz visível e depois temos aqui uma área que é esta dos raios gama, dos raios de alta frequência. São fundamentais para os espaços sagrados, porque quanto maior a frequência, portanto, quando as ondas são de maior frequência, elas vão ter uma energia maior. E é fundamental no espaço sagrado termos uma energia forte, uma energia alta. Como eu disse, o bilhão cosmotelúrico tem que ser, digamos, grande para se escolher o centro, para se escolher ali aquele sítio é que seria o ideal para um espaço sagrado. E vamos ter estas ondas em conjunção com água subterrânea. Não há espaço sagrado nenhum que se preze que não tenha água subterrânea a passar por baixo. Isto porquê? Porque a água vai refletir a grande parte do raio gama quando vai incidir nela e, portanto, nós vamos estar sujeitos, quando estamos em cima da água, 2 vezes a estas radiações, que são radiações cancerígenas, atenção, são radiações que fazem ionizar o corpo humano. E daí, se vocês verem, os monges não estavam sempre no templo. Eles tinham as horas para rezar, iam à hora à prima, às vésperas, às completas e não sei o quê, e depois retiravam-se, depois iam fazer a sua vida normal. O templo sagrado não é para estar a viver sempre, é para viver ciclicamente. Missa, 7 em 7 dias. O Islão, à sexta-feira. Os judeus, ao sábado. São as grandes festas litúrgicas. Portanto, ciclo de tempo, este ritmo, digamos, em ciclos. A radiância total do Sol, e isto era importante, porque se nós virmos aqui, temos o movimento de translação da Terra à volta do Sol, é uma elipse, como sabem, e o Sol não ocupa o centro da elipse. Nós, quando estamos no solstício de inverno, estamos no periélio, portanto, o Sol está mais perto da Terra. E vocês dizem, mas caramba, agora está um frio do camandro e nós ainda passámos há pouco tempo o solstício de inverno. Isto porquê? Porque o Sol está mais baixo, os raios estão inclinados, apesar da radiância da energia solar ser maior, ela vai incidir num espaço maior. Portanto, vai ser diluída, o calor do Sol vai ser diluído em mais metros quadrados, porque o raio está inclinado. E então,
temos mais frio, mas temos uma radiância maior. E os antigos sabiam perfeitamente disso. De tal maneira que eles escolhem os deuses para nascer nesta altura. Nasce Cristo, Mitra, Atis, Diónisos, até o Hércules, portanto, que é um herói, nasce no solstício de inverno. E os mistérios maiores de Eleusis começavam no equinócio de outono, que é quando esta radiância começa a subir. E portanto, eles sabiam perfeitamente esta incidência em relação com os movimentos da Terra. Eu falei aqui, portanto, que esta energia cosmotelúrica, portanto, isto porque temos que lidar com a energia elétrica, uma energia este-oeste, uma energia solar fotónica, com a energia magnética que tem orientação norte-sul. Como sabemos, ela tem orientação do polo norte para o norte-sul. Esta energia magnética, eletromagnética, qualquer corpo que não esteja no zero absoluto, emite, tem um campo eletromagnético, emite um campo eletromagnético, nós também o emitimos. E a Terra emite o seu, o Sol emite o seu, e portanto é devido a este campo magnético que a Terra emite que nós não somos completamente varridos com o vento solar, não é? Temos estes cinturões de proteção, os cinturões de Van Dalen. Mas vamos, e portanto, só para perceberem que isto é completamente físico, não é? Isto é tudo com números privilegiados, com formas privilegiadas, mas baseadas num conhecimento profundo da física do planeta Terra e do que ela está sujeita em relação à parte cósmica. Vamos ver imagens de sítios que tenham uma alta energia cósmica. Nós temos aqui Chatra, vamos ver só 2 exemplos. Temos aqui Chatra, como a estátua de Moisés, tem aqui as tábuas da lei, que segura uma coluna com uma livrezinha ao lado, tem ali um animalzinho ao lado. Isto, sempre que virmos isto aqui, é um ponto de alta energia cósmica. Temos na sede de Lisboa, para não irmos muito longe, no claustro, no corredor este, portanto que o corredor este vai de norte a sul, na parte sul tem esta janela e temos aqui uns serzinhos alados, exatamente para dizer daqui vem o sol, daqui é a maior energia solar, está voltado para o Tejo. Mais uma vez, a escolha do centro, o tal Bilan, já vimos a parte do fogo, digamos a parte do sol e da luz, vamos agora ver a parte da água, onde está a energia telúrica. A água é fundamental normalmente num templo fundado com as características das catedrais, nós temos sempre água debaixo do espaço sagrado. Temos um veio de água longitudinal, normalmente no meio da nave central, se há mais do que uma nave. Depois temos uns oblíquos. Debaixo do altar há sempre um cruzamento de águas, nunca há só um feixe de água. E temos quase sempre um na zona da porta, na zona da entrada. Porquê? Porque a água sempre foi considerada um solvente quase universal e, portanto, é um elemento essencial para a purificação. E havia as pias da água benta, que agora já não há, por questões de higiene e não sei o quê, mas elas estavam lá exatamente para se meter a mão dentro da água benta e nos benzermos. Portanto, acabámos por lavar as mãos e lavar a face. Os islâmicos fazem a mesma coisa, sabem perfeitamente das abluções, não é, que são feitas antes da oração. Portanto, é fundamental uma purificação, neste caso, obviamente, simbólica, mas não tão simbólica como isso, porque levam logo ali uma série de radiação à entrada, e é nesta nártex, na zona, o nártex é a zona mais perto da porta, que pode ter o nártex exterior e, portanto, ter a Galileia, ao ser interior, que é a zona onde podem ir os não batizados. Agora nós andamos por todo lado, ninguém nos pergunta se somos batizados ou não, mas lembram-se, e ainda há vários espaços, que têm cancelas, havia cancelas. Quem não era batizado não podia passar para a nave. A nave é a barca que leva até à zona de mais alta energia, até à zona do presbitério, que só tinha acesso os sacerdotes.
Portanto, isto havia cancelas nestes vários espaços. O mesmo acontece no Egito. Normalmente, uma zona onde o povo já não podia passar tem uma estrela de 5 pontos, ou o pássaro Abib, que era o significado, portanto, era a marca para dizer, a partir daqui, o homem comum não entra, só pode ir o homem consagrado, o sacerdote. Já falámos do efeito ampliador do espectro eletromagnético. E depois tem um aspecto ligado a que eu chamo à memória. A água, costuma-se dizer, a água tem a memória do espaço, de tal maneira que quando nós vamos a um local, por exemplo, para estudar um sítio onde vamos implementar o nosso espaço sagrado, nós, se houver água local, devemos beber água do local, devemos comer alguma coisa do local, vamos percorrer o espaço para sentir onde é que há água, onde é que há estas zonas de maior energia. E para escolhermos o centro, era isso que fazia exatamente o sacerdote. Mas porquê que a água é tão importante? Ela tem H2O, né? Toda a gente sabe isso, mas existem, ligados ao oxigênio, existem 2 pares de eletrões que não estão ligados a nada, o que significa que a molécula de água está negativa, portanto tem uma polaridade negativa e, portanto, ela tenta agarrar cargas positivas do seu leito e, nomeadamente, por exemplo, de uma coluna de um espaço sagrado, ela vai criar uma amplitude elétrica. A base da coluna não tem o mesmo polo elétrico que tem o seu capital. E isso vai criar aqui redes eletromagnéticas ainda especiais pela geometria, diferentes das que já estavam no próprio local. 2 exemplos, Touré. Estes inclinados são as águas, portanto aqui um veio de água subterrâneo central, um na zona de entrada, neste caso está a separar a zona de mais baixa energia da zona de mais alta energia, um cruzamento de águas no altar e também um cruzamento destas redes eletromagnéticas, portanto, que também se cruza no altar. Chartres, a mesma coisa, aqui temos um feixe de água curvo, mas muito forte, aqui é o poço da cripta, que era da Virgem Negra, cultuava-se lá uma Virgem Negra, que entretanto desapareceu. E eram zonas de cura, águas de cura, exatamente porque estavam sujeitas a toda esta zona harmónica com a continuidade dos cultos. E depois tinha esta radiância de feixes de água, e o altar, obviamente, que era nesta zona. Portanto, não sei se foram criados artificialmente, provavelmente sim, para ter esta harmonia. O que é que nós podemos ver em iconografia que diga que a água a passar debaixo de um capitel que tenha lua, por exemplo, aqui em Touré, que tenha um touro, porque vamos novamente para o aspecto da lua dos cornos. Animais aquáticos, como as sereias, nós vemos muitas sereias em capitéis, mesmo em Portugal. Temos aqui folhagens, portanto, aqui ao amieiro, que é uma planta imperecível na água, ou que leva muito tempo a apodrecer na água, e, portanto, que pode ser indicativa de passagem de água. Ou então, os óbvios, aqui indicar no Cós de Santa Bárbara, onde há a cisterna de recolha de águas, temos esta mão a apontar cá para baixo e dizer mesmo cano, portanto, aí não há dúvida nenhuma que ali se acumulava água, ou a alcobaça, o aqueduto, áculas, não é? Portanto, ou na batalha, menos explícito, mas este zigue-zague que existe também, por exemplo, em São Leonardo da Taboaria da Baleira. Se vocês olharem para a ábside, para a parte de cima, para a cúpula, veem uma lista exatamente com este zigue-zague, lá completamente desalinhada de tudo. E vocês dizem, quem fez esta decoração deve ter sido depois do almoço, já estava com os copos e ficou isto tudo torto.
nada disso. Eles sabiam exatamente o que é que faziam. Aquilo indica exatamente o curso de água que passa no altar e que, aliás, esse é facilmente verificável porque tem uma fonte cá fora. Portanto, se vocês virem o alinhamento dessa fita, vão ver que vai dar à fonte cá de fora. A energia telúrica muitas vezes é representada por animais acorrentados, que é esta energia da terra que nos puxa para baixo. E temos este é português, da Igreja da Luz, ali perto de Lagos, no Arco Triunfal, do lado esquerdo, temos este cão agarrado pela coleira, completamente, ele até está torcionado, não é? Está ligado à coluna. Temos aqui um macaco exatamente de Turei, exatamente com a mesma coisa, portanto, energia telúrica alta. Santos, São Bartolomeu, que nós, como sabem, isto é de Idanha, da Catedral de Idanha a Velha, com o seu diabo, né? Normalmente o dragão é o representante destas forças telúricas, e esta zona é uma zona de água e até tem uma cripta, um buraco por baixo, que aumenta ainda esta energia telúrica neste local, que é uma capela lateral. Curiosamente, não é o eixo central da Catedral de Idanha Velha. Ao São Miguel e São Jorge, portanto, com os seus dragões sujeitados ou com a espada ou com a vara do São Jorge. Energia cósmica alta. Passas com as asas para cima. Reparem que estes até estão em cima de um baldaquino, estão elevados, e o baldaquino tem, curiosamente, 4 raios, portanto, estão acima da terra. Mais uma vez, um dragão com as asas, portanto, apontadas para cima. E aqui há um cruzamento daquelas linhas cosmotelúricas, eles estão-se a morder, exatamente, é uma indicação que aqui há um cruzamento daquelas linhas. As redes eletromagnéticas também são dependentes, obviamente, do núcleo da Terra e dos metais fundidos, sobretudo do níquel e do ferro, que são os mais importantes, que vão dar as chamadas linhas de Hartmann e de Curry, que têm um determinado passo, são redes, são grelhas, que têm uma determinada distância entre elas e que têm uma determinada espessura e que também eram importantes para determinar o espaço sagrado. As falhas tectónicas, temos esta, que nós temos uma série de menires ao longo, ali no Alentejo, ao longo desta falha tectónica, e temos aqui, por exemplo, Guadalupe, conhecem a capela de Guadalupe, em que o infante Dom Henrique frequentava, está em cima desta fratura, e tem aqui também rochas magmáticas, portanto, rochas de fogo, que também aumentam isso. As grutas, temos aqui várias, portanto, esta é de Chartres, com o seu poço e com todo o culto das virgens negras que existe muitas vezes nas criptas. As criptas servem para quê? Vão alterar estas linhas também e vão ter também um efeito muito grande no som. Perdeu-se completamente, eu hoje acho que em arquitetura não se dá nada sobre a proporção dos espaços para terem uma reflexão boa de som ou para abafar o som. Isso, a proporção que é dada, o som tem um comprimento de onda, portanto, se não queremos que haja ruído, por exemplo, num restaurante, nós temos de ter um espaço cujo comprimento de onda do som não reverbere, não bata na parede e volte para trás. No entanto, se quisermos um canto gregoriano, nós vamos querer harmónicas e vamos querer juntar harmónicas e vamos querer que o som bata nas paredes e volte novamente para nós, criando as várias harmónicas. Portanto, é tudo, e as criptas havia quase sempre debaixo dos coros havia uma cripta. Temos aqui o sinal de água, portanto, nesta. Elementos pré-existentes, um menir, portanto, na Catedral de Le Mans, que está inserido na própria parede. Portanto, isto já era identificado como uma zona de alta energia no megalito, na cultura megalítica, e que foi reaproveitada para uma catedral.
Vamos à orientação. Vocês, quando quiserem, fazem parar, não é? Porque eu falo pelos cotovelos e, portanto, quando tiverem fartos, quando tiverem quase a dormir, dizem, pronto, agora para-se e vai-se para a discussão. Orientação. A orientação pode ser sideral e, portanto, ser para normalmente norteada para o polo norte da esfera celeste, e aí temos de ter atenção à precessão dos equinócios. É um movimento da Terra que dura 26 mil anos, mas em determinados templos, que, por exemplo, o templo da Hathor em Dendera, que tem à volta de 3 mil anos, ela está orientada para Alfa Draconis, que era o polo norte da esfera celeste na altura. Agora, a estrela polar não foi sempre assim. Portanto, esta ideia do centro mítico no norte, por exemplo, do Tuatha de Danann, que trazem das ilhas míticas do norte os seus 4 artefactos de poder, a espada de Nuada, a lança de Luga, o caldeirão de Agdai, a pedra de Foco, ainda hoje se põe debaixo da cadeira quando os reis são ungidos, porque ela dizia-se que ela falava quando era o rei certo. Ou o nome do rei Artur, a Artus em celta é o urso, e temos a dança da ursa maior à volta da estrela polar, uma dança lindíssima, uma suástica que roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Temos aqui a pressão dos equinócios, é como se fosse um peão, não é? A rotação roda em torno do seu eixo, rotação, a translação à volta do Sol, e tem este movimento que é muito lento, leva à volta de 26 mil anos, mas se nós agora temos o polo norte da esfera celeste, digamos, apontado pela estrela polar, daqui a 14 mil anos será Vega, e há 3 mil anos era Alfa Draconis ou Tuban. Mas a orientação nos espaços sagrados dos cristãos é solar, é este a oeste. Nós vamos ver a maior parte dos altares naquele quadrante do oeste, mais grau, menos grau, mas entre digamos, os 45 graus, não, entre os 60 graus e os 120, porque em Portugal o quadrilátero solsticial do Sol nasce no solstício de verão, grosso modo, obviamente, porque isto altera-se com a latitude, mas pronto, o nosso país não é muito grande, podemos dizer entre 60 graus, que é quando nasce no solstício de verão, e 120 quando nasce no solstício de inverno. E entre esse quadrante nós vamos ter a grande maioria dos espaços sagrados orientados para aí. É obviamente que aqui o centro espiritual vai-se deslocando de este para oeste. Se nós vimos as idades do abade de Joaquim de Fiori, temos Jerusalém como o centro do Pai, Roma como o centro da idade do Filho, e depois Portugal, Brasil para o Espírito Santo, se alguma vez o conseguimos concretizar. Ou podemos orientar para o dia da festa do Santo, ou usar a Santa Cruz. A Santa Cruz faz-se chorem a Santa Cruz de Braga, a Igreja de Santa Cruz de Braga, e virem qual é a orientação, é 45 graus. E 45 graus porquê? Porque esse é o eixo de vida-morte, e 45 graus é o eixo da morte. Portanto, uma igreja dedicada ao Santo Lenho, a Santa Cruz, está orientada para 45 graus, não está para este, para onde nasce o Sol, porque o que ele está a indicar é a morte na cruz. Pronto, preferida o verbo pelo sacerdote, transformado esse verbo no número de fundação, ele vai ser importante para a altura, para ver esta altura deste bastão, pode ser até 9 pés, portanto é um bastão bem alto, e temos aqui o ponto central determinado pelos sacerdotes, é aqui que vai ser o altar. Portanto, é aqui que há cruzamento de águas, é aqui que há cruzamento destas redes eletromagnéticas, é o ponto mais ativo e, portanto, é aqui que é o ponto central. Então, vamos desenvolver agora a planta a partir daqui. Vamos cravar este bastão, que tem a relação com aquele número fundacional, número de fundação, e vamos, por exemplo, isto ia ser dedicado à Santa Ondina. Era um templo, não sou santa nem nunca serei, mas imagina, porque isto eu sei de cor, a orientação do dia em que nasci.
Vamos pôr o bastão no ponto sagrado, determinado. Vamos esperar pelo nascer do sol no dia 19 de fevereiro, que eu faço anos agora no domingo, 19 de fevereiro, e vamos ver para onde é que aponta a sombra deste bastão. E este fica orientado para o dia 19 de fevereiro, que é exatamente 100 graus. Outra coisa que podemos fazer é as contas através do quadrado solsticial, porque ela anda a 60 graus, entre 60 e 120, como acabei de dizer, portanto anda a 60 graus o Sol em cerca de 6 meses. Portanto, em 190, 180 dividido por 60, nós temos mais ou menos que ele anda 1 grau a cada 3 dias. Portanto, se nós sabemos quando é que é o solstício de verão, podemos ver um santo que tem a sua festa a 24 de agosto, por exemplo, vamos ver o solstício de verão e vamos fazer as contas desta maneira, 1 grau 3 dias. Obviamente que isto vocês já conhecem, é interessante esta definição de Deus de Bernardo Claraval, que é Deus é comprimento, largura, altura e profundidade, exatamente pela ligação profunda da cosmogênese, do universo, do próprio Deus com a geometria. Então, vamos à geometria dimensional, aos tais números especiais. Como é que Giovanni diz que eles são constituídos? Temos o 10 e o 12, já vos disse que eram números especialmente usados. Vamos usar os seus submúltiplos, o 2, o 3, o 5 e as suas potências e múltiplos. E depois vamos usar os números primos, uma série secundária, portanto podemos usar estes. Então, ele está à conclusão que os números mais usados nos espaços sagrados seriam estes. E vamos ver, por exemplo, o 200, o 400, o 150, em Chartres, são todos eles usados. Medidas. Usava-se, na altura não havia o metro, não é? Portanto, mas o pé e o côvado. Nos mais antigos, o côvado era o dobro do pé. E o pé, por exemplo, em França, o pé de rei, que era o pé do rei Carlos Magno, durou até Napoleão. Portanto, este pé vai alterar de cidade para cidade, uns pouquinhos, não é uma alteração enorme, mas ele varia entre 26 e 33 centímetros. Portanto, há uma variação ainda significativa. Nós temos que saber qual era o pé usado naquele local. Muitas vezes está assinalado. Nós, em Portugal, temos, por exemplo, no Castelo de Monsaraz, temos na igreja, por exemplo, em Monsanto, aquela igreja lá em cima do castelo que está fora, tem as dimensões marcadas. Temos em Montemor o Velho, por exemplo, também tem as dimensões marcadas e é mais fácil se essas dimensões marcadas na Ponte do Canha, por exemplo, também temos São Martinho de Mouros, etc. Existem muitas vezes as dimensões estão marcadas no próprio edifício. Aí é fácil nós digamos, termos isto como bitola, né? como unidade. Só para ver, Borobundu, portanto é hindu, o quadrado e o círculo a ser usado, e aqui também tinha o pé e o côvado, era o dobro do pé. Era um pé bem grande aqui em Borobundu. Esta é a stupa que tem a imagem de Deus, estas estão vazias, mas são 72, mais uma vez, um número sagrado, 72, 7 mais 2 dá o 9, que é o que dá, digamos, o pulo para uma nova espiral, para uma nova, digamos, um novo andar da espiral ascensional. Angkor, na mesma, o quadrado, portanto, isto agora também, portanto, foi hindu, agora também é budista, mas o templo, baseado num ato quadrado, com as suas cercaduras, com água, aqui temos uma figura antiga com água, reparem o templo no centro, a cruz cardeal, água à volta para dinamizar o espaço. É sempre os mesmos pressupostos. Unidade Medina Aquina dos iniciados e dos mestres. Como eu vos falei, a unidade tem que ser uma unidade do homem para estes espaços alinharem com a vibração do homem e poderem interferir na nossa vibração própria.
Temos o palmo, o pé e o côvado real egípcio, a palmeta e a palma. Vamos já ver como é que isto funciona. Mas isto é interessante porque estas medidas não foram escolhidas aleatoriamente. Aliás, reparem que elas têm vírgula qualquer coisa, portanto, não são números inteiros. Porque se somarem a palma à palmeta, ao pequeno palmo dá o palmo, a palmeta mais o palmo dá o pé mais o palmo dá o côvado. E se multiplicarem o palmo por φ, 1,618, dá o pé. Se multiplicarem por φ, dá o côvado. Se dividirem o palmo por φ, dá a palmeta. Se dividirem a palmeta por φ, dá a palma. Portanto, há aqui uma série geométrica e aritmética ao mesmo tempo. E por isso é que esta era a quina dos iniciados, a quina dos mestres. Reparem como isto é lindo. Temos aqui, portanto, o côvado, do cotovelo até à ponta do dedo médio esticado. Este é o côvado aberto, há o côvado fechado se for com o punho fechado. Temos o palmo, não é, que todos sabem, o pequeno palmo ou palmeta e a palma da mão. E o que é mais interessante é que eles estão todos, portanto, por isso é que é divisível por φ, podem se inserir num pentagrama. Nós temos aqui, vejam a cor correspondente, portanto, aqui é a palma, aqui é o pequeno palmo, aqui é o palmo. Quando rebatemos o palmo para este lado e o outro palmo para este lado, temos o côvado. Isto é muito, muito interessante, estas unidades de medida. E vamos passar para, finalmente, portanto, exatamente para o desenvolvimento da planta. O tal ato quadrado, que vai dar a planta basilical, o ato triângulo, que é usado muitas vezes na elevação, e o ato círculo, aqui não está em boldo porque fui eu que o batizei, isto não existe, mas pronto, como é a planta martirial, porque existia muitas vezes nos sepulcros, baseada no círculo e nos cilindros oculares inseridos no círculo. Vamos ver qual é. Há dois cânones essencialmente para o ato quadrado, o cânon bíblico com números inteiros e o pi da Bíblia é 3, portanto não é 3, 14, 16, é 3 só, portanto é grosseira a aproximação, mas são números inteiros. Portanto, o quadrado 1, o quadrado céu, o tal quadrado pai, o quadrado terra simples, que já é o símbolo da terra ideal perfeita da Jerusalém celeste, o duplo quadrado da terra dual imperfeita. E vamos ver, isto é o traçado da matriz quadrada, portanto, com o quadrado pai e o quadrado mãe, azul e a vermelho. Isto é um traçado meu, tal como o primeiro que aparecia a abrir a conferência também é meu, dividindo a circunferência em 24, que é muito interessante. Tabernáculo, duplo quadrado. O Templo de Salomão alia as duas coisas. Temos o Santo dos Santos, que é o cubo perfeito, há uma Jerusalém celeste, 20 côvados por 20 por 20. Temos o lugar santo, que é um duplo quadrado. Temos 40 por 20 e depois a altura é mais alta do que o Santo dos Santos, e é 30. E o pórtico também é um duplo quadrado, 20 por 10. Charola de Tomar, eu sou de Tomar, não é? Como ouviram na apresentação que a nossa amiga na altura fez de mim, portanto trago a charola. Planta centralizada em 8 e 16. Isto nós chamamos de charola. Ela neste momento é uma rotunda, não é uma charola. Era uma charola, porque tinha aqui um elemento que foi retirado para fazer o prolongamento. Depois temos aqui a famosa janela. Aqui uma divisão centralizada em 8 no centro, é muito usada, como disse, o 8 nos templários, e eu acho que é muito baseada na cúpula do Rochedo e não tanto no Santo Sepulcro, como muitas vezes é atribuído. E reparem que aqui também há um duplo quadrado, e aqui parece o pórtico do Templo de Salomão, um duplo quadrado ao contrário. Na aplicação da matriz quadrada, portanto os dois quadrados em rotação, numa igreja, mas quem olha para aqui também podia dizer assim, passando a correr e não visse esta imagem, dizia isto pode ser uma coisa islâmica. Porque exatamente a matriz quadrada, que são os tais dois quadrados, o pai e a mãe, em rotação, existem também, são muito, muito frequentemente utilizados na parte islâmica.
Jerusalém Celeste, um cubo com uma grelha de 3, porque havia 3 portas em cada ponto cardeal. E lembra-se que a descrição é quando Deus segurava a Jerusalém Celeste, ela não toca nunca à terra, porque senão ficava conspurcada, e até há figuras, inclusive, portanto, em maçonaria, que ela é segura por uma serpente com 3 cabeças, o 3, o número do Espírito, e o 4 do quadrado, 4 lados do quadrado do número da Terra. Portanto, Chatre, exatamente com a divisão, como eu disse, o total é 400 por 200, portanto, que dá 400 por 200 dá 2. A nave principal é 50, as laterais são 25, portanto, mais uma vez 1, 2, a proporção 1, 2, e o transepto para a nave também 1, 2. Vamos ver, portanto, esta é a planta de Chatre, o total é 400 por 200, aqui é 200. Aqui temos 100, porque temos 50 na ave central, sim, e 25 em cada uma destas. Portanto, a proporção 1, 2 aqui vai funcionar muito como o quadrado mãe, porque ela é dedicada à Virgem. Outro cânone que é usado, e estamos mesmo a terminar, é o cânone grego, em que não são números inteiros. Portanto, em que vamos usar o Φ, que ainda não falei praticamente do Φ, nem vou falar muito, portanto, porque estamos a falar aqui que é fundamental, e provavelmente era isso que vocês iam achar que eu ia desenvolver, mas aqui estamos na estrutura do espaço sagrado, é também usado o Φ, sim, o 1 por 1,618, o π, a raiz 2, raiz 3, raiz 5. Estes números são números incomensuráveis, são números que não dão resto zero nunca em matemática, mas geometricamente são muito fáceis de fazer. E, portanto, nós temos o quadrado, por exemplo, no cruzeiro, no cruzamento entre a nave e o transepto, temos muitas vezes o cubo, é acimado por uma cúpula. E, portanto, o cubo é a matéria já, digamos, espiritualizada, e esta união dá-se sempre pelo 8 pontos de apoio. Já falámos no triângulo 3, 4, 5, vamos avançar. Temos isto, é um desenho meu também, em que tem estas raízes e os retângulos derivados destas raízes. Temos um quadrado, a raiz de 2, que é a raiz do quadrado, é a raiz quadrada de 2, é quadrada porque é de um quadrado, não é? Portanto, não é nada complicado. Se picarmos o compasso neste ponto, abrimos até a largura da diagonal do quadrado e o rebatermos, e carregarmos aqui com a mesma abertura, rebatemos, temos aqui um retângulo, que é um retângulo de proporção de 1 por raiz de 2. E, portanto, é um traçado facilíssimo, depois o de 2, o de 3, o de 4, o de 5, a raiz quadrada de 5 é a diagonal do duplo quadrado, portanto, é facílimo geometricamente fazer estes números incomensuráveis. O Φ, obviamente, que é especial, porque, sobretudo por esta proporção que já vamos ver, o 1 sobre Φ é 0,618, o Φ é 1,618, o Φ ao quadrado é 2,618, portanto é um número muito especial e tem características incríveis. Esta proporção, que é chamada a proporção de Osíris, 12 por 10, vai transformar o Φ em π. Isto é, se nós tivermos o Φ ao quadrado e o multiplicarmos por 12 décimos, nós ficamos com o π. E isto é o que liga, digamos, estes dois números, um que é o representante do retângulo e outro que é o representante do círculo. Fazer portanto, a feitura de um retângulo de Φ, que não interessa, duas figuras fundamentais e muito usadas também nos espaços sagrados. A Vésica Piscis, que é somente dois círculos com o mesmo raio, em que a circunferência de um passa no centro do outro. E temos este espaço aqui,
que é chamada a mandorla sagrada. A mandorla ou amêndoa, a mandorla em italiano, portanto é amêndoa, portanto, a mandorla em italiano, amêndoa em português. A amêndoa sagrada. Este espaço, a mandorla, é usado imenso nos tímpanos com a Virgem e Cristo em majestade. Porquê que ela é sagrada? Porquê que é amêndoa? Porque é uma semente. Nós com ela conseguimos ter, sendo isto temos aqui a dimensão de raiz da raiz quadrada, da raiz de 5, que é o duplo quadrado, isto aqui é um duplo quadrado, e da raiz de 3, que é a raiz do cubo. Portanto, só com esta simples traçado de 2 círculos, nós temos estes números incomensuráveis e fáceis de trabalhar. Essa imagem é lindíssima, porque temos Cristo em majestade, com o tetramorfo, não é, à volta, temos o círculo, digamos, do celeste, ele está no círculo celeste na sua mandorla, mas tem os pés assentos num quadrado na Terra. É muito interessante esta imagem. Outra imagem de Cristo em majestade num dos tímpanos. Se nós horizontalizarmos a mandorla, nós temos o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, que é cristianíssimo, existem imensos espaços sagrados, mas que, quando se vê com este aspecto, se liga à maçonaria. Ele pode estar inserido num triângulo equilátero ou num triângulo luminoso, que é o triângulo 108, 36, 36. Este é, digamos, o desenvolvimento das várias partes do espaço sagrado, o mais complicado. Vamos ver como é que se cria a planta. Então, a partir já tínhamos o ponto sagrado, já tínhamos a orientação, lembra-se, punha-se o bastão, a sombra no dia do santo. A partir daqui, se nós vimos a sombra do bastão ao meio-dia e não ao nascer do sol, ele vai dar esta sombra. Esta sombra normalmente não dá um número de pés inteiro. E nós vamos, a partir deste ponto, que é chamado ponto terra, que é o ponto final da sombra do bastão, vamos acrescentar um bocadinho para ter o número de pés inteiro. E, portanto, vamos ter esta linha, que é a linha terra-fogo. Vamos fazer um quadrado a partir deste lado e temos o quadrado de terra, que depois vai ser uma das unidades para desenvolver a planta do nosso espaço sagrado. E aqui temos uma duplo quadrado que tanto falámos. Agora, a única coisa que temos que fazer é deslocar, digamos, a orientação para o nosso ponto sagrado, utilizar o tal triângulo terra da maneira que quisermos para depois desenvolver, consoante o arquiteto, não é? Desenvolver depois criativamente estes dados. Há triângulo frontões, temos aqui Milão, que é um típico, e depois os frontões, dos vários frontões, que isto já está muito longo e, portanto, não pus aqui imagem nenhuma, mas existem vários especiais, nomeadamente o frontão de Santa Maria dos Olivais, em Tomar. O olho que tudo vê com o equilátero, portanto, o triângulo, triângulo equilátero, é o triângulo das areolas de Deus Pai, porque é o mais estável, como vimos, o triângulo é a figura mais divina, e daí o 3 ter o número do Espírito. Os dois triângulos fundamentais, que são decorrentes do pentágono e depois do pentagrama, este, que é o triângulo luminoso, que é muito usado em maçonaria para o tudo bem, e este, que é o triângulo sublime, que é 72, 72, 36, que é o ângulo do pentagrama. Se nós rodarmos este ângulo, portanto, fizermos isto em todos os pontos, vamos ter um pentagrama. Ângulo reto e corda. Eles faziam isto só com bastão e corda. Não precisavam de mais nada no campo. O bastão para cravarem no meio, e depois ligavam uma corda de, e está sempre muita confusão, 12 ou 13 nós. É muito simples, 12 nós se estiver fechada, 13 nós se for aberta. Tem 12, portanto tem que ter 5 mais 4 mais 3, neste caso para fazer o ângulo reto. É uma maneira pratiquíssima de fazer o ângulo reto, é ter esta corda, que é chamada realmente a corda que todos somos ensinados a fazer quando estamos em geometria sagrada e que usamos. Se fizermos o triângulo 3, 4, 5, nós temos um ângulo reto e, portanto, e para além disto dá uma série de, por exemplo, a divisão em 7, pode fazer o triângulo de fia, o quadrilátero de fia a partir da corda.
dá imensos dados só com a corda. Planta centralizada, exemplos. Trago Santa Maria de Monsaraz, que era templária, ela era só, no início era só a rotunda, depois foi criada este acrescento. Isto é a planta oficial, está errada. Estes dois hexágonos não são concêntricos como estão aqui. Se forem lá ver e subirem lá acima, aqui este espaço é mais pequeno do que este, portanto este está ligeiramente rodado em relação ao outro. Quando vamos estudar geometria sagrada é o fim da macacada com as plantas. As plantas vão ser idealizadas, bem, isto está um bocado torto, mas a gente tem direito porque isto havia de ser direito, né? E depois é impossível estudar as coisas como deve ser. Uma igreja em Sete, eu só conheço esta, se vocês conhecerem alguma em Portugal, digam, porque eu não conheço nenhuma em Sete. Porquê? Com o heptágono. Porque dividi 360 por 7, e é por isso que o 7 é o número do mestre, e não é aleatoriamente, porque é muito difícil trabalhar com o 7, porque dividir 360 por 7 é o único número inteiro que não dá resto zero. E, portanto, é muito difícil dividir um espaço em 7. Um espaço, um círculo, não é? Em 7. Temos esta de Ria Minervois, em França, que mesmo assim as colunas, como veem, são diferentes, mas são em 7 e tem uma, é da mesma igreja, uma Nossa Senhora em majestade também, inserida numa mandorla, e também tem este homenzinho a agarrar 2 leões, e o sol bate, como veem aqui nesta imagem, no leão. Portanto, é uma dos símbolos de uma energia cósmica elevada, é o leão. Cúpula do Rochedo, octógono, e mais uma vez, portanto, termino com a joia da minha terra, com a charola, portanto, descentralizado. E terminamos, portanto, estou à disposição para dúvidas, se não dormiram já, não é? Espero que ainda haja alguns com os olhos abertos depois desta longa exposição, mas realmente a geometria apaixona-me, eu sou capaz de estar a falar horas e horas sobre geometria. Está bem? Sais do compartilhamento? Podes. Ok, deixa-me cá ver onde é que eu saio. Aqui. Prontos, meus amigos, a nossa amiga Ondina deu aqui hoje uma aula de cátedra. Isto, pela informação que tem, precisa de ser assimilado. Eu desafio a passar isto a escrito. Eu nem à procura de livros teus não descobri lá. Eu tenho escrito a minha tese de saída, mas não está publicada. Nem PDFs. Eu até vi, fui como é que dizer, no Google francês, a ver se apanhava para fazer aqui uma semana, não descobri nada. Olha, estás na altura de passar, eu arranjar alguém que possa passar isto a escrito. Porque é uma pena, pá. Eu estou aqui banzado, é a única expressão que eu posso usar. Já ouvi arquitetos tocarem ligeiramente este tema, mas tu és uma enciclopédia, isto é verdadeiramente brilhante. Mas eu calmo já e passava a palavra, quem quisesse pôr alguma questão, terão é que ser muito breves, não é? Porque para a Ondina depois responder, está bem? Não pode fazer comentários de elaboração e pôr uma questão para ela responder. Faz favor. Posso só dizer uma pequena coisa? Desculpe, posso só... uma parte significativa deste assunto está tratado num artigo que a Ondina publicou na revista Biosfia, numa revista Biosfia. Portanto, há qualquer coisa escrita já. Ainda bem. Sim, mas é muito pouco, portanto, é um artigo muito pequeno. Mas não está classificado, nem à procura, não está disponível naquelas plataformas académicas, sei lá, na academia, etc. Nós temos irmãos com publicações ali, mas por acaso não está lá. Não tem nada publicado, não. Mas é a altura de fazeres, pá.
O problema é o tempo, não é? É sempre Podes é gravar, complicadíssimo. podes gravar e arranjar um. Não está escrito, é uma questão só depois de organizar e, obviamente, de conseguir imagens ou minhas ou que não estejam, portanto, ligadas, não é? Que sejam livres. E esse é um dos problemas maiores. É conseguir eu não sou arquiteta e, portanto, não domino facilmente um programa, porque eu faço à mão, não é? Faço com réguas, quadro e compasso, e ter uma coisa que para publicar tem que ser uma coisa, portanto, com um programa de arquitetura que não domino, e esse é o meu problema maior de não publicar exatamente isto, mas é que conseguir, espero não morrer antes de conseguir fazer isto. Meus amigos, vá, força. Então não há ninguém. Ou foi muito bem explicado, ou então não entenderam nada, não é? Vá. Meus amigos, faz favor. Epá, é tanta gente aqui e ninguém, são 25, então não há ninguém por questão. Alguém que também tenha estudado este assunto e queira dar o seu contributo, pôr assim a questão. Espera aí. Deixa-me aqui ver. É que eu estou assim um bocado. Não há aqui ninguém. É despedidas. É boa noite a todos. Pronto. Há gente a despedir-se, mas não há propriamente questão. Bom, então se não há nenhuma questão, deixa-me fazer só uma pergunta. Epá, eu não me meto nesta tua análise geométrica, só tenho aqui uma curiosidade que fizeste logo ao princípio. Falaste há uma questão que me toca, também estudo de certa forma a religião, mas também de uma forma horizontal em relação às três regiões do livro. Tu dizes que ao princípio o homem tinha uma articulação, um diálogo com o divino sem intermediário, e que só a partir de certa altura foi criada ou foi constituída uma classe sacerdotal. E ligar-se isto à sedentarização, isto é, à passagem das comunidades humanas de uma forma nómada para uma forma sedentária. Isso teve lugar, é possível contabilizar quando é que isso aconteceu? Foi há 6.000 anos, há 8.000 anos? É possível definir? Nós temos a cultura megalítica, não é? Que vai de 10.000 anos, há várias datações, mas a mais longa será de 10.000 a 7.000, mais ou menos. E aí já havia realmente uma consciência, porque eles colocavam os meninos nos sítios certos, portanto eles já conheciam muito bem as fraturas, as zonas, e queriam harmonizar a alteração eletromagnética decorrente disso. E inclusive, por exemplo, na transumância, se vocês, já ninguém tem esta ligação aos rebanhos, eles não vão em linha reta. Eles muitas vezes podem ir, não há nenhum obstáculo físico que os pudesse os levasse a direito, eles vão pelos seus caminhos e vão fazendo curvas, porque eles vão seguindo exatamente os caminhos de maior energia, que lhes dê menos trabalho, portanto, a eles menos esforço para seguirem as chamadas veias do dragão, tanto os celtas como os chineses chamam as veias do dragão. Em relação à cidade, portanto, quando aparece a cidade, realmente é que começam a aparecer os templos. Nós viemos, por exemplo, de Endera, é 3.000 anos, há 3.000 anos que temos, tanto em termos de Egito. Portanto, não é assim há tanto tempo quanto isso, mas obviamente que já havia classe sacerdotal, eu depois ligo isto, é uma simplificação, obviamente, porque se nós vimos, o tabernáculo era móvel, era montado e já havia sacerdotes, já havia uma classe sacerdotal e era móvel, mas aí já há limites bem definidos, há um duplo quadrado, lindamente, no tabernáculo. Portanto, o que eu digo é quando se adora uma fonte, quando se adora uma rocha, nós nos espaços envolventes, por exemplo, se nós formos ao Covão da Metade, onde nasce o Mondego,
nós temos os covões, o covão, tanto os covões separados dos cântaros, o magro, o gordo e o raso. Se eu levar a um grupo e perguntar a alguém qual é o ponto de maior energia, aqui à volta toda a gente diz o cântaro magro, porque realmente a gente olha para ele e é reconhecido imediatamente como um ponto de alta energia. Isto era um ponto que o povo nómada provavelmente iria escolher para enterrar os seus mortos e depois começar a voltar, não é? Porque a primeira cidade é a cidade dos mortos. Porque eles depois, quando começam o enterramento, voltam ao local de enterramento para prestar culto aos seus ancestrais. Portanto, quando isso começa o primeiro caminho para a cidade, acaba por ser a cidade dos mortos. Dina, vamos dar por concluída a nossa palestra, já estamos há 2 horas. Isto depois tem de ser transformado em vídeo, porque houve pessoas que não tiveram acesso à palestra ou por dificuldades. Eu quero-te agradecer, em nome da Masters of the Royal Arts, estás connosco esta noite, com a tua belíssima palestra, tens assistido a várias das nossas iniciativas. Acho que todos nós ficamos radiantes com a tua apresentação. O vídeo vai estar disponível depois no YouTube para poder ser visto e consultado e a tua intervenção ser naturalmente apreendida e estudada por todos aqueles que aqui estiveram e também os que não puderam aqui estar. Quero-te agradecer em nome por isso da nossa comunidade ter disponibilizado a isso e despedia-me de todos os participantes, convidando-os a virem à próxima palestra de março, que oportunamente anunciarei também. Muito obrigado e boa noite.